Sagitário, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Vamos ver o que a espiritualidade tem de informação para vocês. Mensagens paroquiais. É uma mensagem geral, atemporal, então não vai ressoar com todo mundo, tá? Pegue, portanto, só aquilo que fizer sentido para o que você está vivendo, para a situação que você está vivendo mesmo. E o que não fizer sentido, solta para o universo, tá? Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Vamos lá, Sagitário, mensagem para vocês. Peço licença para cada um que estiver envolvido nessa situação, na mensagem que for passada aqui. Peço licença aos guardiões também de cada um. E peço ajuda e discernimento para os meus protetores que me cuidam e me guiam. E que aqui eu seja 100% guiada pela minha intuição. Sem ego, desejos ou vontades. Essa mensagem é para Sagitários que tiverem Sol, Lua e Vênus em Sagitário. Pessoas, na verdade, que tiverem Sol, Lua, Vênus e o ascendente em Sagitário. Vamos lá. Mensagem para Sagitário. Já pulou. 6 de espadas, Rei de ouros, As de paus, a estrela. Vou pedir uma clarificação pro 6 de espadas. 6 de espadas, clarificação. Por favor, clarifica para mim a energia de 6 de espadas. Já pulou. Duas cartas. O Hierofante e o Cavaleiro de Ouros. Qual é o assunto desse jogo, por gentileza? Rainha de Copas. Clarifica para mim o Rei de Ouros. Valete de Copas. Clarifica para mim o As de Paus. 4 de espadas. Clarifica para mim, por gentileza, a estrela. Rei de paus. Tá. A primeira mensagem que eu vejo aqui para vocês, sagitarianos, sagitarianas, é cuidado com a sua mente e para onde ela vai te levar. Alguns eu vejo aqui, talvez indo para um lado mais denso da mente, talvez se julgando, ansiosos, medrosos, enfim, com a mente bem negativa, pensando nas coisas mais negativas possíveis, pensando só no que de ruim pode acontecer. E não que a gente não deve se preparar para as coisas, né? Obviamente devemos nos preparar para tudo, né? Nem sempre estaremos preparados para tudo, mas sempre devemos tentar estar. Só que isso não significa que você tenha que só pensar de forma negativa, só esperar o pior de si, das pessoas, da situação, da resposta. Aqui tá pedindo para vocês terem um pouco mais de leveza. Porque aqui com esse Rei de espadas aí veio clarificando o Cavaleiro de Ouros e Hierofante. Tá vendo aqui que tem um barquinho lá no fundo indo embora, saindo de cena? Aqui é uma situação em que, de certa forma você já tá saindo, de certa forma você já sabia que tinha que sair, e você já tá saindo, e essa situação já tá saindo do seu campo, da sua vivência, talvez é uma pessoa, enfim. Mas tenta não ser tão... Tá vindo muito negativo, não seja uma pessoa tão negativa.
esse rei de ouros com esse valete de copas também me diz que você pode ser uma pessoa alegre. Você pode ser uma pessoa que espera as coisas boas, sabe? É que eu entendo também vocês. É que, infelizmente, a gente acaba conhecendo pessoas não tão legais por aí. E tendo vivências não tão legais também. Só que eles estão pedindo para você não se densificar com toda essa sua trajetória. Porque isso é dos outros, tipo, ser esse tipo de pessoa triste, magoada, pessimista, é do outro, não é seu. Aqui tá falando que você é uma pessoa que tem uma posição muito boa, de poder, ou é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que é uma pessoa financeiramente bem, só que você não precisa e não deve se esquecer dessa parte que aqui é o valete de copas, que está me mostrando essa parte da leveza, da felicidade, da tranquilidade, do sentir, do viver, de ter o primeiro contato com alguma coisa e ficar feliz com isso, com essa coisa nova que está acontecendo ou que vai acontecer. Ou só com a vida mesmo, sabe? Não ficar tão no automático com as coisas. O As de Paus e o 4 de Espadas, para mim, mostra que tem alguns sagitarianos que estão tomando decisões, ou estão tendo que tomar decisões e isso está tirando o sono, de certa forma. Isso está deixando também cansado. Eu acho que mais que talvez tenha uns com insônia, mas uns talvez dormindo muito. Ou com muito sono. Deixa eu beber uma aguinha rapidinho. Ou com muito sono. Cansados, se sentindo exaustos. Quase que sem energia para agir. Quase que sem energia para fazer as coisas acontecerem. Porque é como se, por você estar essa coisa mais pessimista, mais, ai, será que é isso mesmo? Ai, nossa, mas a vida é assim, né? Será que isso vai dar certo? Será que esse projeto vai dar certo? Será que esse relacionamento vai dar certo? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Vou conseguir sair dessa casa? Ou vou conseguir sair da casa da minha família, dos meus pais e ter meu canto? Mas quando você pensa, será que eu vou conseguir? Ou você pensa depois, não, talvez eu não consiga, né? Porque eu não tô indo num emprego legal, ou eu tô desempregada, ou talvez eu não consiga porque... Aí realmente é uma coisa bem pessimista que alguns estão pensando, talvez eu não seja uma pessoa tão legal para estar no relacionamento, eu não mereço o amor. Sagitariano? Não, né? E assim, energeticamente falando, quanto mais você ficar nesse padrão vibracional, mais coisa você vai atrair assim. Talvez um banho de ervas, uma oração, para readequar essa sua energia, conversar com alguém de confiança sobre isso, não guardar os sentimentos, não guardar todas essas sensações, pensamentos, emoções que estão passando. Porque se você guardar, você vai negativar essas emoções. Você vai tentar uma forma de trazê-las para virarem quase como um ponto negativo, uma visão negativa sobre elas, sabe? E isso vai te deixando cada vez mais cansado, cada vez mais drenado. Eu não vejo uma energia terceira, não vejo trabalho, não vejo magia, não vejo nada disso. Eu vejo realmente você tendo que lidar com esses sentimentos e essas sensações mentais mesmo, de pessimismo, de não pertencimento, de que talvez você não consiga, talvez você não mereça. E obviamente não é o caso, tá? Aí se você se propuser, se colocar nessa situação de vou sair disso aos poucos, talvez fazer... Aí é eu, Natália, falando, tá?
No sentido de fazer um exercício, sair para dar uma caminhada, olhar o céu, meditar, ler um livro que gosta, estar com pessoas que te amam. Se você gosta de animais e tem animais, ficar perto dos seus animais. Colocar momentos no seu dia a dia de felicidade, de luz, sei lá, olhar, nem que seja para olhar para o céu, para o sol por alguns minutos, sabe? Mas ver como a vida é legal e a vida é bela e tudo isso que está passando na sua cabeça, na verdade, são mentiras que você tá ouvindo de si mesmo, não é real isso. Você consegue ver essa luz do fim do túnel, você consegue ver essa solução, você consegue começar a enxergar as coisas de uma forma diferente e você consegue, com esse rei de paus, se posicionar. Talvez aqui esteja esperando alguma resposta sobre algo, uma resposta de trabalho, uma resposta na justiça, uma resposta, não sei, alguma resposta. E nesse período de esperar, você vai ficando pessimista. Você vai ficando pessimista, vai ficando cansado mentalmente, e vai ficando, até que tem um momento que você fala, não chega, deu, e aí você fica mais leve, mais tranquilo. Essa resposta, ela vem, e é uma resposta positiva. Eu literalmente cortei o deck pensando em qual vai ser a resposta dessa situação, e ela é positiva porque veio o sol. Não tem como dizer que ela é negativa. Vai ser a benefício de vocês. Se é um emprego, vai conseguir. Se é a compra de alguma coisa, vai conseguir. Se é a venda de uma coisa, vai conseguir. Se é um resultado na justiça, vai ser em benefício de você. Se é a resposta de alguma pessoa específica, alguma situação específica, você vai ter. Só que essa espera, que aqui pra mim vem nesse Seis de Espadas, essa espera dessa viagem longa, dessa resposta, talvez você já esteja um tempo esperando, você vai ficando pessimista, né? Poxa, a resposta não sai, já tentei, será que vai ser dessa vez? Poxa, tá demorada a resposta na justiça, poxa, eu já tentei em vários lugares para trabalhar, não deu certo, ou eu tô tentando comprar alguma casa, ou alugar alguma casa, apartamento, enfim, não deu certo. Aqui eu não vejo 100% relacionamento, mas como atemporal, também pode, atemporal não, desculpa, geral, pode ser alguns também que tentaram alguns relacionamentos, não deram certo e agora estão tentando com a pessoa e estão esperando para ver se vai dar certo ou não esse relacionamento a longo prazo, e conforme o tempo for passando vai ver que é uma pessoa certa, que é um relacionamento certo. Então é uma espera que é demorada e que isso vai te desgastando mentalmente, e aí você vai se densificando, negativando, ficando pessimista. Só que não tem necessidade. Eu entendo, eu compreendo, mas não tem essa necessidade porque a resposta é o sol. Ó, caiu na minha mão, tá? A morte, 4 de ouros e 9 de paus. É literalmente o fim de um ciclo de aguardar, esperar. O 4 de ouros mostra muito o personagem, né? Guardando dinheiro, esperando, acumulando, enfim. Mas aqui pra mim vem essa coisa da espera. É o fim de uma espera. É o fim de um ciclo demorado, de uma situação que você teve que ficar ali. Talvez você estava sem emprego, teve que ficar organizando, ficar bem, enxutar bem a parte financeira, gastar só realmente com o que precisava. Só tinha dinheiro, por exemplo, para as compras e para o mercado. Às vezes queria fazer alguma coisa fora, não dava. Então é o fim desse ciclo. Por mais aqui o gatinho, ele tá com a orelhinha mastigadinha, como se ou ele entrou numa briga, vamos botar aqui como se ele tivesse entrado numa briga, numa situação em que ele precisou se defender, enfim. Numa situação não legal, tá? E aí deu esse resultado nele.
E aí, após essa longa espera, você tem o resultado. E por mais que tenha e seja um resultado que demorou e você ficou mais preocupado, e isso deixou você mentalmente em um lugar não tão legal, isso passa, porque a resposta é muito positiva, seja de qual situação for. E aí você quebra esse ciclo, financeiramente você volta a ficar bem de novo, começa a ter grana de novo, e você, acima de tudo, você aprende. Era isso que eu estava tentando puxar e veio. Você aprende com essa situação. Essa situação toda, ela te marca muito, porque foi uma situação muito profunda, muito marcante de alguma forma para você, e você aprendeu muito com essa situação. Você ficou um tanto quanto ferido também com essa situação, feriu você em alguns aspectos. E aqui esse ferimento do gatinho é na cabeça. E se a gente colocar nessa situação esses ferimentos mentais, essas quebras mentais de padrões, ego, desejo, enfim, que quebrou por causa dessa situação, de alguma forma essa situação mexeu nisso tudo e você aprendeu com isso tudo. E aí você sai dessa situação menos pessimista. Talvez você era uma pessoa um tanto quanto pessimista, também pode ser. Por isso que você entrou nesse estado mental pessimista, negativo, de forma muito fácil, porque já era talvez o seu natural, e essa situação ela amplificou isso para você. Mas aí você aprende que tudo bem, a gente tem que se preparar para o pior, esperar o melhor, mas é isso, esperar o melhor. E não se preparar para o pior e esperar que realmente aquele pior aconteça, sabe? Bem, vamos lá. Uma mensagem, uma carta conselho do oráculo mágico dos animais familiares das bruxas. Uma carta conselho espiritualidade para os sagitarianos que se identificaram com esse jogo, que está sendo mostrado essa situação aqui através das cartas, das informações aqui apresentadas. Uma carta conselho que vai ajudar eles a entenderem, a terem um insight, a conseguirem melhorar essa situação mental deles, essa angústia mental deles, e realmente perceberem que o resultado é o sol. E é engraçado que a sensação que dá é que você já sabe que o resultado é o sol, mas mesmo assim você escolhe ver a lua, ou seja, o outro lado, né? Você escolhe ver o lado pessimista, negativo da situação. Talvez seja realmente um padrão para você. E novamente, não estou falando que é errado a gente se preparar. A gente tem que se preparar mesmo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Só que aqui eu vejo sagitarianos que já sabem que a resposta é positiva, mas assim mesmo ainda está esperando pelo pior. Quase que acostumados com as coisas darem errado, mesmo as coisas não dando errado na vida. Aí pode ser padrão de que via na família, pai, mãe, ou a pessoa que cuidou de você, que estava ali próximo de você, muito próximo de você na sua infância. Enfim. Mas vamos lá. Mensagem, conselho, uma carta conselho para os nossos amados sagitarianos, sagitarianas. Por favor, oráculo. Urso. Urso, terra. Vamos lá. Número 4. Já vou mostrar a cartinha para vocês, tá bom? E eu vou beber mais uma aguinha, porque eu já estou com uma sede. Lembrando de se hidratar, hein, sagitariano? Não se esqueça de se hidratar. Importante. Vamos lá. Terra, urso. Tá focando? Tá. Urso é um animal poderoso que anda a passos lentos cuidando da própria vida.
comendo, dormindo e zelando pela família. São conhecidos por sua capacidade de hibernar durante o inverno, aproveitando ao máximo a energia que armazenam nos meses mais quentes e usando-a mais devagar possível enquanto o mundo está escuro e frio. Eles constroem tocas seguras e se escondem dentro delas até que seja hora de voltar e se juntar ao mundo. Por isso representam um descanso e o revigoramento. Essa carta é uma dica não muito sutil de que é hora de desacelerar e se concentrar no que é importante para a própria sobrevivência e o bem-estar físico. Sua casa é um lugar seguro? Você sente que está obtendo tudo o que precisa para sobreviver aos dias, às semanas e aos meses adiante? Se não for assim, o que você deve fazer para mudar essa condição? Mensagem. É hora de fazer uma pausa. O momento de se afastar do mundo, de algumas atividades ou do agito em excesso. Durma mais se puder, ou pelo menos descanse e sossegue. É preciso espaço para se aconchegar e se regenerar. O urso diz que vai protegê-lo enquanto isso. Aqui alguns sagitarianos precisando dar uma desacelerada. E principalmente porque o urso, ele sabe que ele precisa desacelerar. Ele sabe que ele precisa ir mais devagar para poder conseguir ter energia suficiente para sobreviver ao inverno, né? O frio, o inverno rigoroso. E aqui está falando, em toda essa situação que foi apresentada aqui nas cartas, Sagitariano, foca no que realmente importa. Organiza o que você precisa organizar. Corta o que você precisa cortar. Aproxima o que, quem ou o que você precisa aproximar de você. Mas, para mim, o que vem aqui principalmente com esse urso é foca no que realmente importa. Vá para o lugar certo. Para você, não o que te disseram. Para você. Se escolha aquilo que funciona para você. Aquilo que vai te fazer sobreviver de forma tranquila e pacífica, podemos assim dizer, aos invernos rigorosos. Há períodos rigorosos, situações, momentos da nossa vida em que a gente precisa, às vezes, ter uma certa reação ou resposta de se afastar. Mas para isso, para você fazer todo esse movimento, você precisa se organizar, se reorganizar. Mentalmente, e aí vem o físico e, obviamente, o espiritual. Tá bom, Sagitário? É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado e que ajude de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.